Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações agora e sempre. Então é com muita alegria que nós vamos encerrando o nosso ano, né? A penúltima palestra. Semana que vem tem palestra, viu? Vai ser o Ricardo lá de Guaraci. Natal descaindo de domingo, primeiro de ano, né? Então nós não vamos interromper, não. Então nós vamos continuar firmes. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer imensamente todos que colaboraram. Domingo nós entregamos a cesta básica, os panetones, chocolate, frango. Foi uma festa muito bonita. Ainda ganhamos brinquedos e distribuímos brinquedos para as crianças que estavam aqui. Foi muito gratificante. Então, nosso muito obrigado a todos que colaboraram, né? Que pediram. Nossa gratidão. E o ano que vem estamos juntos. Então, vamos nesses instantes buscarmos a nossa conexão com o plano maior, nos ligando a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, aos bondosos protetores e mentores desta casa de oração, que bem sabemos desde as primeiras horas do dia, preparam este ambiente para nos receber. E é com muita alegria, com muita gratidão, que nós aqui estamos. Vamos abrir o nosso coração e a nossa mente para captarmos os ensinamentos e os fluidos que nos são endereçados, porque também sabemos que o tratamento espiritual de que necessitamos começa agora na hora da palestra e finaliza no passe. Então que nós busquemos essa sintonia, que Jesus, o nosso divino mestre e amigo, que comemoraremos o seu nascimento no próximo domingo, que ele renasça dentro de cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas atitudes, na nossa vivência do seu Evangelho. Que nós não esmoreçamos jamais diante de dificuldades, de desespero, de situações difíceis. Busquemos Jesus. E assim, nós vamos dar início à palestra da noite de hoje. Nosso querido companheiro Daniel, seu anjo guardião, seu mentor espiritual possa envolvê-lo para que ele transmita a palestra de hoje, como sempre, com muita clareza, com muito amor. E nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em novas tentações. Mas livra-nos, Pai, da prática e da influência de todos os males. Que assim seja. Eu não preciso nem subir aqui, porque você vai fazer a peça. Oi pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui, como disse a Tereza, essa casa abençoada. Eu acredito que poucas pessoas puderam estar aqui presentes. O comércio está cheio, né? A cidade está movimentada, é uma data festiva, os corações ficam amolecidos, deveriam ficar o ano inteiro, né? A vida toda. Mas que bom que a gente tem ciclos
temos datas, temos o que comemorar. E a gente sabe, o bom espírita sabe que quando datas ruins ou coisas ruins acontecem, é para o nosso melhoramento. Antes da gente falar, o tema hoje é caridade, já que estamos em época de Natal. Como disse a Teresa, agradeceu a todos. Mas antes de falar do tema propriamente, eu gostaria de agradecer em nome da Cruzada todos os trabalhadores que diretamente ou indiretamente contribuem para que essa casa de luz, essa casa de consolo, essa casa de amor possa funcionar. Desde longa data, um lugar aonde se busca conhecimento e consolo. Conhecimento para consolar e consolo para depois estudar. A gente quer agradecer porque, como diz, muitos palestrantes já estiveram aqui. A gente passou por uma pandemia, não vou falar de pandemia, mas a pandemia ela mexeu com muitas famílias, muitos trabalhadores, muitas perdas. E a Cruzada sofreu com isso também, havia muitas incertezas. E depois da pandemia, a gente se uniu novamente. E eu falo assim, sempre como um tom de brincadeira, eu falo que a Cruzada é como se fosse uma pizza dentro de uma caixa. A pizza pode ter quantas fatias você quiser. E cada fatia é um trabalhador. Pode ser que não é aquele trabalhador que venha abrir o portão, que não venha lavar o copo, que não venha dar o passe, que não venha assistir, mas talvez é um trabalhador que deu um telefonema e ajudou a angariar os frangos, os panetones. A casa espírita é essa pizza. A formação dela é todo mundo juntinho. Aqui só tem cargo no papel, porque tem estatuto, tem CNPJ, mas todos são importantes. Ali, a linda Edri Gaúcha que toma conta dos passes, mas eu não posso falar nomes aqui que eu vou esquecer de alguém. Todos são importantes. E a caixa da pizza é a doutrina, é o Pai, é o Criador que sustenta isso. Senão a pizza desmancha, não é? A caixa pode ser o que vocês quiserem, mas é o que sustenta a gente. Então a gente quer agradecer, muitas incertezas tivemos, e a gente viu que as pessoas amadureceram do ponto de vista moral, quando estão entendendo que o corre-corre, que o carro zero, que o dinheiro, que a fama, que o cargo, que o palacete, nada disso é importante quando não se tem a paz interna. E aqui está a linda Cruzada, a casa de oração e de caridade. Eu trouxe para vocês do nosso arquivo aí, depois quem quiser pode vir ver comigo, aqui é uma foto da construção da Cruzada, tá? Em preto e branco. Depois quem quiser ver de pertinho como era, tá vendo? Tem uma cerca de arame farpado aqui, a Cruzada sendo construída. Calma lá. E a Dona Anita, não sei se ela se recorda, quem escreveu essa cartinha, Dona Anita, a senhora lembra? Me falaram que uma vez a senhora leu ela, era uma homenagem a Dona Antonieta Serrano. Quem datilografou ela, a senhora lembra? O seu José, talvez. E é o seguinte, eu quero que vocês entendam aonde vocês estão. Materialmente vocês vão falar, estou na rua Duque de Caxias, mas aqui é um ponto de luz celeste. Os mais velhos talvez vão lembrar que o bairro aqui não era muito bom.
Essa parte de Olímpia era péssima, era horrível, era perigosa, escura, lugar feio. E aí essa carta conta a história, e essa carta ela envolve a figura da dona Antonieta Serrano, uma trabalhadora. Essa carta foi lida para ela em homenagem, contando a história da cruzada. E vocês vão entender por que eu vou falar de caridade. Por que esse lugar é abençoado. Diz assim, ó: é certo que mesmo dentre os espíritas praticantes e frequentadores da sede da cruzada, é bastante ignorado a origem, o berço da cruzada. O berço da cruzada, o início da cruzada, foi a Associação das Senhoras Espíritas Mensageiras do Bem. Para quem não sabe, nós somos duas associações aqui dentro. Então olha só, a figura das Senhoras Espíritas Mensageiras do Bem, da qual, dentre as fundadoras da associação, estava Dona Carmelita Lopes Cansado. Não é da minha época, mas meu pai fala dessas pessoas. Tia de Antonieta Serrano, Carmelita. Então vamos lá. Em 1941, várias senhoras espíritas resolveram criar uma associação e iniciaram suas reuniões de estudo no lar da mensageira Dona Bepa Sotero. Quem lembra da Dona Bepa Sotero? Dona Bepa Sotero, né, mãe? Passava o ramo na gente, benzia nós tudo lá em casa. Dona Bepa é mãe da Neide Sotero. Quem conhece a Neide? Que tem um fusquinha branco. Tá, então começaram o estudo lá, na Dona Bepa. As reuniões, meus irmãos, eram de sexta-feira às 20 horas. E durante a semana, essas senhoras confeccionavam peças de enxoval para os recém-nascidos, que eram oferecidos às gestantes carentes. Cadê a Karina aqui? Karina está aí? Existem as senhoras que ainda cuidam das gestantes, Karina? Até hoje? Até hoje. Até hoje elas estão aqui trabalhando, bordando, e costurando e pintando. Elas estudavam o Evangelho, realizavam sessões mediúnicas e preces para os necessitados. Um pouquinho adiante, em 1949, Antonieta Serrano começou a frequentar o grupo das senhoras mensageiras, levadas por sua tia Carmelita. O grupo se tornou tão numeroso que elas foram convidadas a usar as dependências do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Então cresceu, as mensageiras cresceram e elas foram se ocupar do espaço físico lá do Fora da Caridade, na Bernardina de Campos, que está lá no mesmo lugar até hoje. Foi então que os homens começaram a fazer parte do grupo. Segundo as palavras de Isauro Assis de Souza, seu Isauro aqui, ó, o nome dele na placa, tá? Segundo as palavras de Isauro Assis de Souza, já estava constando nas atas a presença do grupo, lá no Fora da Caridade já estava colocando nas atas o grupo. Contava com serviços médicos nessa época lá, que era por parte do pediatra da cidade, Valdomiro Paiva Luz. Isso em 49. Neste tempo já existia uma grande amizade entre Paiva Luz e Antonieta Serrano. Digo isto porque nos momentos difíceis, quando solicitava um médico, e ele atendia os carentes. Pois bem, depois o grupo cresceu tanto e ampliou as suas atividades que criaram a Mocidade Espírita. Nós estamos pretendendo reviver a Mocidade Espírita aqui de sábado de manhã, um projeto nosso para o ano que vem. E essa Mocidade Espírita era dirigida pelo irmão Isauro e o irmão Décio Pereira, o finado Décio Pereira. Quem conheceu o Décio? Um espírita conhecido da cidade, o Décio. Todo o grupo, homens e mulheres, passou a frequentar uma sala alugada na rua Doutor Antônio Olímpio, 539, onde funcionava o mercadinho Sereleve.
perto do Hospital Socorros Mútuos. Eu acho que é ali perto de onde era a quitanda do Valdemar Marreto, na quitanda, tá? É que a cidade muda, né? Os prédios mudam, né? Pois bem, e aí o que aconteceu? Neste local já funcionava, olha só, o espiritismo nascendo para a luz. Já funcionavam os serviços assistenciais, a saber, 2 pontos: confecções de enxovalzinhos, distribuição de gêneros alimentícios, ambulatório médico, campanha Alta de Souza, que é para pegar comida na rua, né, não perecíveis, e com a autorização do juiz da época, o juiz era José Lourenço Dias Figueiredo, foi iniciado em 1959, aos domingos, a visitação e a evangelização dos presos da cadeia pública. Por motivos políticos, né, pai? Isso depois foi cancelado, tá? A sopa que era servida aos carentes era servida na maçonaria por Dona Alzira e era destinada às crianças carentes. Enquanto isso, as mensageiras exerciam com amor e carinho todas as atividades. Dona Bepa e Lídia Reco assumiram a responsabilidade de conseguir um terreno para a construção da sede. A Teresa que fala, né? Elas vinham aqui era cheio de cactos, um terreno abandonado, elas de guarda-chuva no sol, assim, ficavam olhando em cima do cacto para ver se o terreno servia. Foi um trabalho difícil, pedindo donativos, e o grupo que crescia, até que o irmão Isauro Assis de Souza, o irmão Isauro, propôs a construção de uma sede própria, que é onde nós estamos aqui. Muitos donativos, e foi assim, né? E sempre de porta em porta pedindo donativos para a Dona Bepa pedindo donativos juntamente com Lídia Ré. Depois o convite foi aceito, desculpa, e indo mais além, as mensageiras venderam outro terreno, que era uma pequena chácara, e compraram e ofereceram para a cruzada e uniram tudo aqui que vocês estão vendo, tá? Eu estou resumindo um pouco esse prédio foi construído, segundo consta, em tempo recorde, em 10 meses, com auxílio de ambas as entidades. Aqui quem assina o projeto, quem é mais velho aqui vai lembrar, Egídio Jacói, um engenheiro da época. Meu pai fala que inclusive o meu avô falava assim: vai lá, Dirceu, pega o caminhão, leva um caminhão de tijolo lá para construir a cruzada. Então, meus irmãos, esse é o legado nosso. A cruzada não é de ninguém. A cruzada é um lugar de busca, de crescimento. É uma sede de amor. Todos que formam a pizza chamada cruzada são importantes. Isso não pode parar. Essa chama não vai se apagar. Por isso que eu trouxe para vocês o assunto caridade. Num momento propício, uma historinha, um bate-papo gostoso tirado deste livro que eu acabei de comprar, está embalado ainda, que chama Viagem Espírita de Kardec, 1862. O que é esse livro? Kardec, quando ajudou a codificar a doutrina de 57 a 68, mais ou menos, Kardec nunca parou de trabalhar, ele só fez uma viagem, só tirou uma férias. E aí ele fez essas anotações que viraram um livro, que chama A Viagem. Um livro muito bom. Tirado daqui. O Espiritismo, nós espíritas, a cruzada, o Espiritismo levado a sério tem uma palavra de ordem. Tem um mantra. O Espiritismo tem um mantra. Fora da caridade não há salvação. Perceba que essa palavra de ordem está encravada em cada um de nós. São os desígnios de Deus que nós carregamos dentro de cada um de nós, porque quanto mais você apanha, mais você percebe que você só é feliz se você ajudar o próximo.
Só se chega até Deus praticando a caridade. É a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, a palavra caridade, ela é muito extensa. Porque a palavra caridade não é somente você tirar o dinheiro da esmola e dar para o pobre. Você está lá jantando num restaurante chique. Deixa eu guardar o papiro aqui, que eu estrago o papiro aqui da cruzada. Tem que guardar, põe aqui para cá. Você está lá jantando num restaurante chique, aí um mendigo vai te importunar e você, para se ver livre, dá uma esmola para ele ir embora da sua mesa. Caridade é muito mais que isso, é além disso, é macro. Caridade é macro, não é micro. E a cruzada, está aqui a história para vocês verem, que está no DNA do Espiritismo isso. E a gente não entende como que funciona isso. Por quê? Porque você pode ser caridoso por pensamento. A pessoa se gaba todo Natal, ela se veste de Papai Noel, filma, posta entregando os brinquedos e põe lá para se gabar. Caridade não é isso. A caridade pode ser através do pensamento, a caridade pode ser feita através de palavras, a caridade pode ser feita através de ações, de doar, por exemplo. A caridade, por exemplo, de pensamento é você parar de invejar os outros, parar de apontar os defeitos do outro. Isso é ser caridoso. A gente usa a palavra indulgência para com os defeitos alheios. Caridoso em pensamento. Daniel, eu antes eu falava mal, agora eu só penso, já está melhor. Logo logo você vai deixar de pensar. Isso é caridade. Caridade em forma de palavra, por exemplo, é você parar de ser fofoqueiro e prejudicar as pessoas. Isso é ser caridoso. Em forma de palavras é ser caridoso. Em forma de ação é isso que nós acabamos de falar. O que esse templo de luz vem fazendo. Ou vocês acham que os copos, que esse chão está limpinho por causa que ele se limpa, é autolimpante o chão? Passa um robô aqui para limpar o chão? A caridade tem esse aspecto muito grande, muito amplo. E mais, o que assusta, o pobre que partilha com outro pobre aquilo que quase não tem, é mais meritório aos olhos de Deus do que o rico que dá o supérfluo. Espreme o que você chama de necessidade, vê se não sai um supérfluo. E o que é isso? O pobre que partilha o pouco que tem com o outro pobre, mais pobre ainda, é aos olhos de Deus um bem-aventurado. O que é isso? Quem lembra da parábola do óbolo da viúva? Sandeli lembra, né, Sandeli, do óbolo da viúva? O que acontece? Todo mundo lá jogando o dinheiro na fonte e Jesus olhando. Todo mundo ia lá, jogava o dinheiro lá, fazendo pedido, fazendo promessa, pedindo cura. Todo mundo jogava o dinheiro. De repente, na multidão surge uma viúva simples. Jesus a reconheceu pela sua mediunidade. Jesus era, não precisa nem falar, ele era Jesus, né? Ele é. Aí ele falou assim para os seus discípulos: aquela viúva fez a verdadeira caridade, porque aquela moeda que ela jogou era a única coisa que ela tinha. Ela deu aquilo que ela não tinha. É a parábola do óbolo da viúva. E a contrapartida disso, quem falta com a caridade, Daniel? É o egoísta, é o invejoso, é o rancoroso, é o ciumento, é o materialista. Esse falta com a caridade. Então a caridade não é só dar esmola, não. É quase que um comportamento? Sim, é um comportamento. Só que é de dentro para fora. E qual que é o contrário da caridade?
a contrapartida da caridade? Ou ao contrário da caridade é o egoísmo. Quando você é egoísta, você reparte. Quando você é egoísta, você pensa no outro. Quando você é egoísta, você sai, hoje eu vou ajudar as pessoas. Quando você é egoísta, você faz isso. Esse livro aqui que eu falei tem um trecho, e eu vou explicar para vocês, se for difícil a palavra. Ele fala assim, Kardec, nesse livro: a caridade é a abnegação da personalidade. Tentem gravar isso, vocês vão levar para o resto da vida. A caridade é a abnegação da caridade, da personalidade. O que é abnegar-se, Daniel? É desprender-se, é se desligar da personalidade, do eu. A abnegação da personalidade é isso. Quer um exemplo? Como que é isso? O que é a abnegação da personalidade? Para vós primeiro, depois para mim. Esse é o desprendimento. O Santo Agostinho falava que era o esquecimento de si mesmo. Para vós primeiro, depois para mim. Todo mundo já pensa na Mega Sena, né? Quer ganhar na Mega Sena. Tá, Daniel, e o orgulho? O orgulho é a exaltação da personalidade. Exaltação da personalidade. O que é a exaltação da personalidade, Daniel? Primeiro para mim, se sobrar para você. Todos nós somos assim. Primeiro para mim, depois se sobrar. Tem dois bifes, Benê, um grande e um menor. Qual você pega? Tá eu e você almoçando. Eu pego o maior. Não porque eu sou egoísta, é porque eu sou grandão, sou alto. Se sobrar. Então você percebe que nós estamos muito longe daquilo que Jesus traça como meta, como perfeição de amar-vos uns aos outros. Você abre o seu guarda-roupa, você dá roupa usado, você dá sapato usado, você dá trocado, moeda. E se sobrar o seu tempo, e não tiver churrasco, você vem na cruzada. Exaltação da personalidade. E aí você vai falar com o pai, a hora que a coisa aperta: pai do céu, me ajuda. Ele fala: meu filho do céu, você lembrou de mim hoje? Em 2039 agora, você está lembrando de mim? A abnegação da personalidade, a gente fala isso aqui no curso de segunda-feira. A abnegação da personalidade é você sair das coisas e ser feliz sem tê-las. Gravem isso. Você sair das coisas e ser feliz sem tê-las. Por quê? Porque geralmente a gente, quando se apega egoisticamente às coisas e não as tem, a gente fica triste. E quando tem, fala: é meu. Não é? Tudo é nosso: o carro, os filhos, a casa, o celular, o dinheiro. E depois que morre. Então aí entra, que a gente poderia aprofundar aqui, mas não dá tempo, a gente entra aqui, uma lei natural de Deus, que é a lei de viver em sociedade. Enquanto tiver dois homens, se não existir ninguém no planeta, só estiver duas pessoas no planeta, eles têm que se entender. Eles têm que abrir concessões um com o outro para viver em harmonia. Isso é caridade. Mas nós não vivemos só em dois. E as instituições do homem às vezes estão falindo, entre aspas, porque ninguém coloca a caridade substituindo o orgulho, o egoísmo. Em primeiro lugar sempre é o orgulho, sempre o egoísmo.
Esse prédio traz como princípio a solidariedade, a fraternidade, a irmandade, em resumo, a caridade. Porque não adianta também você vir aqui, eu sempre brinco, né? Oi, boa noite, tudo bem? Como você está bem hoje? E lá fora está um louco, desvairado. Tome cuidado com isso. Entendi, Daniel. Então me passa uma regra, me mostra uma regra, me mostra um modelo, me mostra o caminho, me fala o Evangelho. O Evangelho no capítulo 6 fala: vinde a mim todos os que estão em sofrimentos e achais carregados, que eu vos aliviarei. Quem está carregado? Aí, não precisa levantar o braço. Todo mundo está. Aí ele fala assim: Jesus, tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele termina com a frase que vocês conhecem: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então eu quero viver uma vida, Daniel, de caridade, mas eu não estou conseguindo cuidar de mim. Como que eu vou cuidar dos outros? Tomai o jugo de Jesus Cristo. Tomai o jugo é a observância das leis. O cara está falando mais de 2000 anos. Toma o jugo dele para o teu fardo ficar leve, é o recado. Não, primeiro é nós, depois o outro. Primeiro nós, depois Jesus. Primeiro nós, depois Deus. Primeiro nós, depois o anjo que você quiser, Nossa Senhora Aparecida, o que você quiser. Ele está falando: toma meu jugo. E o Espiritismo fala assim, que todas as misérias que você tem, todas as decepções que você tem, todas as perdas de entes queridos, todas as frustrações que você tem, só tem consolo em Deus, na observância das leis que Jesus trouxe. Tomai o meu jugo. E o jugo dele era leve, era suave. O nosso é pesado. Nós somos viajantes, nós somos aprendizes. Então Jesus está falando o seguinte: toma meu jugo, porque isso é uma regra a ser seguida, é uma meta, é um dever. Ser caridoso, ajudar o próximo, ajudar a si mesmo, não fazer com os outros o que você não gosta de fazer consigo. Tudo isso a caridade abraça. Ela abraça. E aí Jesus fala assim: se você me ama, guarda meus mandamentos. A gente esquece os mandamentos numa buzinada do trânsito. Numa buzinada do trânsito você esquece todos os mandamentos. E o Evangelho fala em João: se você me ama, guarda meus mandamentos. E eles vão além, ele vai além. Aí ele fala do Consolador prometido, que enviará o Consolador prometido, que é o Espírito da verdade. Abre o Evangelho, abre o livro dos Espíritos, está lá: Espírito da verdade. Se ele enviou um Consolador através do Espírito da verdade, se Jesus falou que Deus ia enviar um Consolador prometido, é que Jesus ainda não pôde falar tudo. É que ele não teria dito tudo ainda, e tudo que ele disse foi distorcido, estava mal compreendido, e o Espiritismo veio sacramentar e dissolver as trevas para explicar porque nós cabeçudos sofremos tanto, teimosos. Meus irmãos, coloca uma coisa assim na cabeça em definitivo: o Daniel falou não, eu li e estou só transmitindo. O Daniel falou que tudo que eu vou passar nessa vida é por meu próprio melhoramento. Tudo que acontecer comigo nessa vida é para o meu melhoramento. Então, a encarnação é um processo educativo. E eu quero ser um bom aluno. Você não está aí jogado no mundo.
Que nem os jovens falam: eu não pedi para nascer. Não, você pediu e muito para nascer. O Evangelho fala assim: ó, nada se perde no reino do vosso Pai. Vossos suores, vossas misérias, vossas decepções são tesouros de ensinamentos que vão nos tornar ricos nos céus, nos mundos de luz, onde a luz substitui a treva, e onde o mais humilde vai resplandecer. Eu te pergunto: os mundos de luz é lugar dos orgulhosos? É lugar dos simples e humildes de coração, dos caridosos. Quem já ouviu Raul Teixeira, acho que eles chamam, o orador, né? Os livros, né, mano? Perguntaram assim para Raul: Raul, a morte, porque fala-se tanto em espiritismo, né? Raul, a morte é a libertação? Porque me ensinaram lá na cruzada que eu vivo preso num corpo para provar, para expiar. Então a morte é uma libertação? Aí Raul responde assim: nem sempre a morte é uma libertação. Às vezes a morte é uma escravização. Aí a pessoa que estava entrevistando ele falou: mas me explica, quando que ela é libertação e quando que ela é escravização? Quando você deposita todas as suas fichas, quando você deposita todas as atenções, quando você deposita todas as suas forças, quando você deposita, se concentra tudo nos bens materiais, naquilo que você quer adquirir, a morte é uma escravização. Porque você vai embora e não vai deixar, não vai conseguir levar nada, vai deixar tudo. Agora a morte é uma libertação quando você vive uma vida de caridade, de abnegação, de desprendimento. Ah, então eu não posso ter nada? Pode, só que você não pode deixar as coisas te dominarem. Cuidado. Tem gente querendo morrer aí para virar anjo e não vai virar. Longe disso. Tomara que sejamos uma vela bem brilhante e não apagadinha, né, Du? Se for apagadinha, nós vamos passar vergonha lá, não é verdade? E aí o Espírito da Verdade, no Evangelho, que fala como Consolador prometido, ele fala isso, ele fala: venho como outrora. Como outrora ele está dizendo. Quem veio antes? Jesus. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Quem são os filhos desgarrados de Israel? Nós, que estamos batendo cabeça ainda. Aí ele fala: venho entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas, e colocar uma verdade imutável na cabeça de todos nós, meus irmãos, de todos nós. O Deus bom, o Deus amor, caridoso, grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas do mar, e nos traz o conhecimento, e fala assim: venham a mim todos os que estão em sofrimento. Por isso que a cruzada é esse lugar. O templo, talvez, o ideal seria que todos que estivéssemos aqui não pudéssemos sofrer. E aí o Espírito da Verdade fala assim: espíritas, amai-vos. Olha a pizza. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. E depois fala: espíritas, instruí-vos o segundo mandamento. E eu quero terminar hoje esse agradecimento dizendo uma frase que Jesus disse, está em Mateus 15:34.
E eu faço essa pergunta porque estamos falando de caridade. Façam essa pergunta para vocês mesmos, que eu vou fazer para mim neste momento. Quantos pães você tem? É uma pergunta. Gravem isso. Quantos pães você tem? Jesus se reunia perto do mar da Galileia com mais de 4.000 pessoas. Estava neste lugar que era quase um deserto há 3 dias, curando aleijados, curando surdos e cegos, coxos. E Jesus se voltou para os seus discípulos e disse assim: eu não posso dispensar essas pessoas que estão aqui comigo há 3 dias sem comer. Eles vão embora daqui e vão cair, perecer no caminho de tanta fraqueza. E Jesus se volta para os discípulos e diz assim: quantos pães você tem? E o discípulo abre o cesto e fala: mestre, tem 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus, abrindo o cesto com 7 pães e alguns peixinhos, dá graças aos céus, reparte o que tem e depois realiza a multiplicação e alimenta aquelas 4.000 pessoas que estavam há 3 dias no deserto, no mar da Galileia com ele. Quantos pães você tem? Quando Jesus pegou só os 7 pães, por acaso ele reclamou para Deus que ele só tinha 7 pães? Não, ele falou: graças ao Pai. O que você tem feito com os pães que você tem? Você tem se revoltado porque são poucos? Ou você tem dado graças a Deus? E Jesus fez graças ao Pai quando ouviu que só tinha 7 pães no cesto. E depois, ao multiplicar os pães e partilhar o que havia ali, ele veio nos dar outro ensinamento: de que somente o amor e a caridade divididos se multiplicam. Que tenhamos um ano lindo pela frente, multiplicando nossos pães do Evangelho em nossos corações. Que assim seja. Muito bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou fazer uma oração que eu trouxe desse livro aqui, que é muito bom. A biblioteca tem, quem quiser, tá? É um escritor espírita, José Carlos de Luca, muito bom. Aí a gente vai tomar um passe, tá? Como sempre, claro. Era lá. E depois do passe, todos estão convidados para passar ali na cozinha, para a gente confraternizar. Vai ter um cafezinho, um bolinho e um quitute, tá bom? Por que isso? Para agradecer a nossa comunhão, não é verdade? Que deixemos de ser aquele irmão que só abana a mão de longe, de que só de vez em quando se encontra aqui de quarta-feira. Que haja essa comunhão entre nós, trocas de experiências, de abraços, de sorrisos, tá? É muito gratificante. Então passa ali na cozinha, vamos tomar um café, bater um papo e agradecer o ano maravilhoso que a gente teve. Muito obrigado. Então vamos nos preparando aí, os passistas, para a gente encerrar. Graças a Deus, Mestre Jesus. Mestre Jesus, querido Mestre, Pai de amor, Criador dos mundos, nós também temos fome,
fome de amor, nós temos fome de compreensão, nós temos fome de saúde, nós temos fome de companhia, de viver ao seu lado, Mestre Jesus. Pedimos que hoje possamos mais uma vez realizar a multiplicação dos pães em nossas vidas. Eu creio em você e creio que podemos fazer isso. Mas eu sei também que devo fazer parte deste milagre, de ajudar. Devo agradecer todas as bênçãos de que já disponho, todas as coisas que me aconteceram e também, Pai amado, as coisas ruins que não me aconteceram. Estou olhando para a minha vida agora, estou procurando encontrar as bênçãos. Quanto sou rico, quanto sou afortunado. Tenho problemas, Pai, tenho muitas razões para chorar, mas infinitas para agradecer e parar de reclamar. Olho para o meu cesto, o cesto da minha vida, e tenho muitos pães para oferecer. Quero compartilhar meus pães com todos os irmãos de caminhada. Estou aprendendo, Pai, estou aprendendo a dividir, estou aprendendo que dividir é ganhar e que repartir é somar. E sei que o meu cesto de pães, quando tocado por seu amor e sua vontade, vai encher de pães e peixes em benefício de todos os que necessitam. A fartura, a saúde, a felicidade cairão em minha vida como chuva no deserto, porque eu aprendi que você, Pai amado, trouxe a vida em abundância para todo aquele que é capaz, simples e humilde de coração. Obrigado, Jesus Cristo, por seu amor, e que o seu amor nunca desampare a cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Deus, de Jesus, encerramos a primeira parte e vamos aguardando os passos na santa paz do Senhor. Que assim seja.